Bom dia, pessoal. Então, relembrando, a gente tinha análise, síntese e processamento. A gente já viu a parte de processamento e aqui a gente começa a parte de síntese, certo? Síntese é algo que a gente sonha em fazer há muito tempo. Então, tem um histórico que é muito mais antigo do que a invenção do computador. A gente tem coisas como o telarmônio, o teremin, que permite sintetizar sons, não diretamente com o instrumento produzindo o som. Então, teve um monte de experimento. O Theremin desses daí foi um instrumento que ainda vingou um pouco, porque tem coisas tipo filmes de terror e tal, que ainda usa o Theremin, porque usa uma coisa super aguda e microtonal, então faz aqueles efeitos assim, meio que fantasmagóricos e tal. E aí depois de um tempo a gente conseguiu gravar os sons, a gente reproduziu os sons, por um lado, e a gente conseguiu finalmente ter, foram inventados aí mais ou menos lá pelos anos 60, os equipamentos mesmo que permitiam sintetizar notas. E aí, seguindo métodos diferentes. Porque, a princípio, sintetizar notas é sintetizar uma certa frequência, certo? Mas a frequência, ela pode surgir de formas muito diferentes. Não é só uma senoidal. Não é só uma frequência num formato perfeito de uma onda. Ela pode ter formatos muito diferentes. Isso vem de métodos diferentes de síntese, que gera timbres muito diferentes. Então, os sintetizadores começaram a vingar e se popularizar pelos anos 70, e até hoje eles evoluem e, por um lado, eles ficaram muito mais realistas e parecendo mais com os instrumentos orgânicos, digamos assim. E, por outro lado, também avançou para sons que nenhum instrumento consegue gerar, sons puramente sintéticos mesmo, e que não procura replicar um som que já existe. Então, a síntese do som é esse processo de compor, combinar diversas partes, ou melhor, síntese é isso, né? Mas a síntese de um som é o controlar a altura, né, a nota em si, a afinação, mas é basicamente a frequência, a intensidade e o espectro de um som, para você definir que tem uma certa nota, com uma certa intensidade, tocando um certo timbre. É isso que é o objetivo. E aí tem vários métodos, esses métodos é o que a gente vai ver por aqui. O primeiro é o método da síntese aditiva. Tem vários instrumentos aí nessa onda, como o telarmônio. Basicamente, eles partem do princípio de Fourier, que é um elemento básico do processo de análise, certo? Fourier, há muito tempo atrás, um matemático francês, que decodificou o processo da gente pegar um sinal completamente desconhecido e desconstruí-lo em um conjunto de ondas perfeitas. Essas ondas perfeitas são chamadas senoidais, e a gente consegue dizer qual é a intensidade de cada uma dessas senoidais aplicando esse princípio de Fourier. Então, o conjunto de ondas perfeitas gera basicamente qualquer som que exista na natureza. E existe esse processo físico que foi decodificado há um bom tempo atrás. E esse princípio é o princípio da síntese aditiva, é fazer o oposto. Em vez de ser para analisar, ser para sintetizar. Se eu pegar várias ondas perfeitas e adicioná-las, eu vou poder gerar qualquer som que eu quiser. Então, basicamente, a ideia da síntese aditiva é essa: eu pegar a frequência fundamental, ou seja, da nota que dá nome, né, que dá o nome da nota. Por exemplo, eu vou tocar um si bemol na quinta oitava. Aí isso vai ser o meu primeiro harmônico. E dado que ele está na frequência X, eu vou ter um segundo harmônico na frequência 2x e outro na frequência 3x e tal. E de acordo com o instrumento que eu estou querendo tocar, eu vou ter maiores ou menores intensidades nesses harmônicos. E aí é interessante a gente ver, por exemplo, que se a gente parte só dessa senoidal, vai gerar esse sinal dessa forma aqui, como está aqui em cima no A. Se eu gerar com a senoidal e mais o terceiro harmônico, eu gero isso aqui que parece um dente. Se eu gerar o primeiro, o terceiro e o quinto, eu gero já esse formato. Primeiro, o terceiro, o quinto e o sétimo já gera outro formato. Se eu for até o número 65, aí eu consigo gerar um negócio que está bem quadradinho. Então, quadrado, uma onda quadrada, basicamente é formado pelos harmônicos ímpares. É basicamente isso que a gente está dizendo aqui. Então, se eu somar todos esses harmônicos, primeiro, terceiro, quinto, sétimo até o 65, eu gero uma onda que parece super simples, olhando para ela, que é uma onda quadrada. Então, a síntese ativa basicamente é isso. E a crítica é que ela não reproduz a envoltória, só a sustentação. Ou seja, a gente não diz como é que vai ter o ataque dessa nota.
como é que ela vai decair com o tempo também. Então, a solução é que, além de eu ter esse conjunto de senoidais, eu também vou aplicar gerador de envoltórios, mas para cada uma das senoidais que for gerada. Qual é o meu problema com isso? É que fica complicado, é conta que não acaba mais, e isso tem uma alta demanda do sistema. Até hoje em dia ainda é demandante. Então, para a gente ter um negócio desse aqui, que seria bem natural para ter um sintetizador qualquer, para tocar uma música normal, tipo no piano, que eu precisasse de 400 osciladores, eu teria que trabalhar com 17 milhões de amostras por segundo, ou seja, 13 bilhões de operações por segundo. Então, até hoje ainda é um negócio complicado. Existe software para síntese aditiva, recomendo que quem tiver interesse baixe, instale, teste, mas é algo que demanda muito, muito processamento. É bom porque você constrói coisinha por coisinha, mas ele é demandante, ele demanda muito do seu sistema. Outro tipo de solução e se a gente puder gravar exemplos e simplesmente executar o que está gravado. Eu não falo nem de gravar o som inteiro, como gravar, por exemplo, sei lá, o som de um piano como um sampler faz, como está aqui a tecla tal do piano e gravo. Mas eu posso pelo menos gravar a onda sonora. Pelo menos eu posso gravar a senoidal. E aí eu não preciso fazer o cálculo da senoidal todas as vezes. Então, o processo de sampling começou com esse processo de wavetable. A wavetable lookup quer dizer que eu não preciso fazer a conta para saber o que é uma senoidal. Eu posso armazenar o valor de uma senoidal e depois só preciso acessar uma tabela com essa informação pré-calculada. É um cálculo que eu tenho que fazer todas as vezes. Então, não faz sentido que eu recalcule todas as vezes. Basta eu armazenar em algum canto e acessar. Então, o lookup table facilitou um pouco o processamento. Permite que a gente sintetize informações mais eficientemente. Agora, com o tempo, terminou migrando para... E se eu não armazenar só o que é o resultado de uma senoidal, por exemplo? Se eu armazenar um som inteiro, e aí isso terminou gerando samples, né? Então, é um modo de síntese muito claro hoje em dia. Eu gravo exemplos dos sons e executo diretamente o que eu gravei previamente, já todo bonitinho. Então, não tem tanto controle assim, mas termina sendo muito fiel. Eu não vou entrar nessa questão, né, de método corretivo, gerador de envoltório, nem nada disso, não. Bom, aí a gente tem uma discussão aqui sobre software e hardware, que é a seguinte. A gente pode implementar essas soluções em software ou em hardware. Tem alguns softwares interessantes, tipo eu mesmo, quando estava estudando, eu usei esse som lá. Eu achei muito legal de usar. No fim das contas, é uma síntese direta por software. Normalmente, se a gente tem isso aí por hardware, a gente consegue fazer algo muito mais rápido, obviamente. Hoje em dia, esse tipo de coisa, esse tipo de discussão é menos complexo, mas a grande questão é que essas sínteses trazem altas demandas de parametrização. Então, parametrizar tudo que pode ser sintetizado não é um negócio trivial. Mesmo que a gente faça um processo, uma partitura algorítmica, e a gente diga que tem um conjunto de objetos, tem um conjunto de notas e durações e timbres e articulações, ainda assim não é exatamente fiel. Então, quanto mais a gente quer especificar cada detalhe que pode existir na hora de sintetizar uma nota, mais a gente complica. Então, quanto mais riqueza a gente traz, mais complexidade a gente traz. E a gente sempre está nesse compromisso. Até hoje não tem nenhum software de síntese que seja perfeito, seja completamente versátil. E eu até hoje vou preferir muito mais tocar no instrumento acústico, porque eu posso fazer um pequeno detalhe nele, posso fazer uma pequena minúscula variação e o som vai sair diferente. E esse tipo de coisa até hoje é complexo de fazer em instrumentos digitais. Por outro lado, a síntese permitiu que a gente desacoplasse os instrumentos do controle. Então eu posso dizer, está aqui o meu controlador, e eu posso inventar um controlador. Então, Felipe Calegado mesmo, vocês podem conversar bastante com ele sobre a criação de controladores. Eu posso dizer, está aqui, eu vou transformar esse pendrivezinho, esse cartãozinho pendrive, num instrumento musical. Eu vou fazer com que toda vez que eu tenho um sensor para essa inclinação daqui, de acordo com a inclinação do sensor, vai ser uma nota diferente, e de acordo com quanto eu chacoalho esse negócio, vai ser a intensidade, e assim por diante. Eu posso dizer, e eu quero que isso gere um som. Veja, aqui eu posso dizer, eu só tenho o controlador. Ou seja, eu preciso só ter os sensores aqui dentro, e que eu saiba onde isso aqui mapeia em que na minha síntese. E eu posso deixar para um equipamento que saiba sintetizar e efetivamente gerar o som para esse meu instrumento.
para esse meu controlador. E aí isso permitiu uma explosão de instrumentos musicais novos e diferentes que existem de um tempo para cá. Mas, enfim, existe uma grande demanda por parametrização. Isso pode ser algo muito complicado, parâmetro que não acaba mais para você poder fazer uma síntese bem feita. Então, se a gente disser cada oscilador, cada parâmetro de cada oscilador e tal, a gente tem um conjunto gigantesco de coisas. E aí eu vou até pular essa parte aqui, porque aí vai falar do sistema Sonlar, que não precisa trabalhar mais. Envoltória também, que isso aqui tudo é do Sonlar. Essa parte eu vou pular. Eu acho que vale mais a pena a gente falar dos outros sistemas, porque aquilo ali ainda era sobre síntese aditiva e o lookup table, né, que era o aditivo pré-calculado, digamos assim. Mas aí o que acontece aqui, já que esses aditivos são complicados de fazer, cheio de parâmetros e tudo mais, o que dá para fazer? E aí, já nos anos 60, 70, a primeira grande sacada que houve, que foi quando estourou aqueles tecladinhos sintetizadores, foi quando perceberam uma coisa muito curiosa. A síntese aditiva ela é muito rica, você faz o que você quiser, mas é complicada. E qual era o oposto disso? Era a síntese subtrativa. Qual é a grande sacada da síntese subtrativa? É o seguinte, ondas muito simples de gerar, como uma onda quadrada, que simplesmente diz, o sinal está aqui, depois está aqui, depois está aqui, depois está aqui, depois está aqui. E só fica variando entre dois pontos. Claro que você faz isso dentro de um ciclo para que dê a frequência certa. Por exemplo, eu vou fazer isso 440 vezes por segundo, subir e descer, subir e descer. Mas ela é uma onda quadrada, ou está no máximo, ou está no mínimo, ou está no máximo, ou está no mínimo. Essa onda quadrada, embora seja trivial de ser reproduzida, qualquer equipamento muito simples faz, ela, sonoramente, ela é complexa. Porque vocês lembram que você tinha que somar o primeiro harmônico com o terceiro, com o quinto, sétimo, até o 65. Então você tinha que somar todos aqueles harmônicos para dar uma onda que era simplesmente quadrada. A mesma coisa ocorre com a maior parte dos sinais simples, tipo uma onda triangular, uma onda dente de serra, que ela sobe, depois desce de uma vez só, aí sobe, aí depois desce imediatamente. Então ela vai subindo e cai, sobe e cai, sobe e cai. Vai subindo, né, linearmente assim, depois cai de uma vez. Então, todas essas ondas extremamente simples de se implementar, elas são sofisticadas no seu espectro. Elas não são sons que existem na natureza. Na natureza você não tem normalmente um som de uma onda triangular, uma coisa que termine gerando isso. Isso é extremamente improvável de ter na natureza. Então gerou sons artificiais, mas por outro lado que tem um espectro ali dentro rico. E terminou que os sintetizadores originalmente têm esses sons que a gente ficou marcado na cabeça da gente, aquele sonzinho de sintetizador ficou marcado porque ele tinha essa restrição de poder executar de forma eficiente. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer sintetizadores de síntese subtrativa. Então, partiu desse conceito de modularidade, tem um módulo que é um gerador, que é um oscilador. Então, por exemplo, um oscilador que diz que vai ter uma onda quadrada numa frequência X, e a gente aplica modificadores para o oscilador. Então, eu digo, tem uma frequência básica aqui, que é uma onda quadrada a 440 Hz, mas aí eu aplico um filtro passa baixa, aí eu aplico uma LFO na frequência, aí eu aplico um amplificador para dar um ganho numa certa região, aí eu aplico um gerador de envoltório para que ele tenha um ataque, um decaimento, assim por diante, e aí eu começo a ter um certo controle, uma certa versatilidade, embora bastante limitada ainda, mas eu consigo gerar um instrumento que toca um som interessante, embora dentro só daquela gama de sons pré-definidas, mas já teve uma certa serventia. Isso criou todo um estilo musical, né? Toda uma pegada de músicas eletrônicas que vieram dessa artificialidade, no fim das contas, e uma artificialidade que veio da restrição, da necessidade. Então, enfim, não precisa falar do que é um patch, não, mas o que é importante é a síntese subtrativa é baseada principalmente no oscilador. E em cima do oscilador você aplica outras coisas, filtros, amplificadores e geradores de envoltório. Então, no oscilador, você define qual é a frequência e qual é a amplitude, então isso é o principal. E além disso, você diz qual é o tipo de onda que você quer. Então, por exemplo, eu quero a onda triangular, onda de serra, quadrada ou a própria senoidal. Então, você pode dizer, eu quero uma onda quadrada, 440 Hz, então vai fazer 440 ciclos de máximo e mínimo, máximo e mínimo. E esse máximo no valor da amplitude que eu defini. Então, simples assim, fazer essa onda é trivial.
E para isso você pode ter valores para filtros e etc. E assim você vai, é como se você fosse esculpindo o seu som, no fim das contas. Você gera o som básico, e em cima do som básico você vai esculpindo. Então você aplica um filtro, por exemplo, em cima do som, que aí diz qual é a frequência de corte, como é que vai ser a atenuação, se é um passado, se é um passa baixo, aí você modifica aquele som original, e assim você vai trabalhando o seu som. Você começa a amplificar uma certa parte e tal. Eu recomendo que vocês baixem o Reason e peguem o Subtractor, por exemplo, que é um software muito legal que tem no Reason. Enfim, aí vocês podem ter uma coisa tipo LFO. O que o LFO faz? Se você aplicar um Low Frequency Oscillator em cima da frequência, ele vai gerar coisas tipo vibrato. Isso quer dizer o quê? Vai dizer que a frequência do carinha que vai fazer da sua nota, por exemplo, a onda quadrada 440 Hz, você vai fazer com que algo afete essa frequência. E ele vai fazer com que ela vá ficando um pouco mais aguda, depois volta ao normal, depois vai ficando mais grave, depois volta ao normal. Isso vai permitir que você faça um que dá um vibrato na nota. Você não mantém a nota, você faz. Isso era um trêmulo, na verdade, foi nem um vibrato, né? Mas você consegue aplicar um monte de efeito e você vai usando artisticamente esses efeitos. E aí você pode ter um gerador de ruído. Curiosamente, o gerador de ruído é muito importante na síntese subtrativa, porque ela termina trazendo sons mais naturais. A síntese subtrativa traz sons normalmente artificiais. Quando você coloca um ruído junto, ele deixa o som mais natural, porque tem um certo sopro junto, tem uma coisa assim que deixa ele com a cara um pouco de mais natural. E aí não precisa entrar nesses detalhes aqui do sintetizador analógico tradicional, mas a síntese subtrativa é essa, certo? Gere através de um oscilador uma onda sonora com uma certa frequência e amplitude conhecida, num formato específico, e depois aplique outros elementos para ir lapidando essa coisa que você gerou originalmente. Essa é a subtrativa. Além disso, tem outros tipos de síntese, não só as que estão aqui, certo? Então, essa por modulação de frequência é a mais barata, digamos assim, do ponto de vista computacional de todas. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque não se usa muito hoje em dia. Então, quem tiver interesse, pesquise. Foi interessante na certa época, mas basicamente, se você juntar um oscilador na saída de outro oscilador, você permite afetar bastante o timbre de um som e com isso você consegue, de uma forma extremamente barata, ter uma certa versatilidade no seu sintetizador. Então, sei lá, os celulares de antigamente, por exemplo, vai ter uma síntese FM, porque é o que ele era capaz de computar. Ele não conseguia nada muito complicado. Aí, para tocar aquelas musiquinhas de antigamente, ele precisava tocar com uma síntese desse nível. E aí não vou entrar em muitos detalhes aqui, não. Bom, depois disso tem a amostragem digital mesmo, quer dizer que é sampling. E aí, sampling quer dizer que vamos além da wavetable. Vamos gravar o som inteiro mesmo. Vamos pegar um violoncelo tocando a nota e gravar. E na hora que você quiser tocar o violoncelo, você toca de novo essa gravação. O problema principal que tem é que a parte de sustentação você não sabe quanto tempo isso vai demorar. Então não é só tocar, não é só dar um play nessa nota. Se o cara continua tocando a nota, você não pode voltar para o início, porque senão ela vai ter vários ataques. Então você tem que identificar de alguma forma que tem um trecho que é a sustentação e você tem que manter nessa sustentação de um jeito que o ciclo feche bem, certo? Que você, na hora que voltar, você também não perceba que tem nenhum clique aí no processo. Então, o sampling não é tão evidente quanto parece, mas se fosse um sampling de coisa percussiva, aí era bem, bem simples. Aí tem outras coisas, certo? Não dá aqui está dizendo, não dá para gravar uma amostra para cada nota. Não dá, na época que foi escrito isso aqui, né? Porque é muita informação. Mas hoje em dia se grava. A questão é que você tem, assim, você tem muita nota para gravar e cada nota pode ser tocada em muitas formas diferentes. A questão do timbre é uma coisa complexa também, porque não é só dizer, é o violão, tem tal nota. Se você tocar ele com a dedo de um jeito, com a unha de outro jeito, se você tocar várias notas ao mesmo tempo, é um blend, com a palheta é de outro jeito. Então, assim, a expressividade do músico torna a síntese mais complicada do que simplesmente gravar. Então, isso aí, enfim, não é tão trivial assim. Aí tem algumas coisas para resolver alguns dos problemas, como é o caso da decimação e interpolação, para você lidar com amostras que não foram
gravadas originalmente. Então, por exemplo, para você poder aumentar a frequência de uma nota, como é que você vai fazer isso se não tem amostras para o sinal? Então você termina interpolando essas amostras e tal. E além desses daí, tem outro que é importante. Tem outros tipos de síntese, certo? Mas um outro bastante importante é o de modelagem físico-acústica. Que aí é uma outra pegada, é como é que você faz a modelagem matemática de que dado que você tem uma fonte de excitação, um corpo de ressonância, uma relação entre essa excitação e a ressonância, como é que você modela matematicamente a acústica desse instrumento para simular como é que seria a saída. É um negócio extremamente complicado. Modelagem físico-acústica não é trivial. Tem um monte de trabalho aí, então procure. Eu não sei quais são as melhores ferramentas hoje em dia de modelagem físico-acústica. Eu sei que tem os plugins, que são, acho que vale a pena vocês darem uma olhada. E uma das coisas interessantes da modelagem físico-acústica é que permite a gente imaginar como seria ser. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer sei lá, uma flauta de 30 metros, como é que iria soar? Qualquer coisa assim, qualquer coisa que a gente queira fazer, se você consegue modelar, aí ele funciona perfeitamente bem. Bom, é isso, galera. Agradeço muito. Até a próxima.